Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo anterior eu comentei sobre a minha mudança de conduta, de postura na Bolsa de Valores que permitiu obter melhores resultados. Eu já aproveitei e iniciei o vídeo falando sobre preço de compra. Afinal de contas, o preço de compra importa ou não importa? É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. Bom, já gostaria de começar dizendo que existem fundamentos técnicos em alguns argumentos que são colocados na internet e também existem questões comportamentais que a gente analisa na hora de afirmar isso. Ninguém aqui é dono da verdade, alguns investidores eles seguem essa linha, outros não concordam muito, mas o que a gente costuma dizer é que a gente precisa avaliar questões comportamentais, de que forma que você vai se posicionar na bolsa em relação ao teu comportamento como investidor. E aí entram aquelas questões se você vai ser trader, se você vai ser holder. É óbvio que a gente gostaria de pagar sempre o mais barato possível, fazer aquela avaliação patrimonial que te indique diretamente, ó, esse ativo aqui está muito barato. Mas a gente sabe que o mercado ele não é tão previsível assim e que nem todos os indicadores eles vão expressar a realidade da empresa e como que o mercado vai precificar lá na frente. Eu posso dizer isso de empresas como a Magazine Luiza, que se você ficou olhando para o preço dela nos últimos anos, você sempre achou que ela estava muito cara e em nenhum momento você entrou. Eu não me sinto confortável para entrar agora porque eu acho que ela está cara demais. Eu fiz um vídeo há uns 3 meses atrás questionando, no momento de pânico, no auge do Covid, as pessoas poderiam negociar a empresa a R$40 e de repente a euforia surge novamente quando a empresa está sendo negociada na casa de R$80. Mesmo assim, a valorização dela até poucos dias foi de mais de R$20. Agora vocês vão ver que o preço caiu porque ela desdobrou. Mas se você levar em consideração que na fase inicial, pouco tempo depois do IPO, a gente viu ela a 6, a 12, a 100, R$700 antes do primeiro desdobramento. E acho que teve uns 2 ou 3 desdobramentos e agora há pouco estava R$100. Então é difícil, se você ficar olhando, não, se eu acho que o ativo está muito caro, você nunca vai entrar. E fica até aquela pergunta, e a VEG hoje? Você se sente confortável em abrir posições? Na época, quando eu abri posição nela, eu já achava que frente a outros ativos não era tão atrativo abrir posição. E mesmo assim, vejam a valorização que ela teve nesse ano. Foi muito, mas muito expressiva. Se você olhar, tentar fazer uma avaliação e disser assim, o valor que eu consigo avaliar frente ao preço que o mercado está pedindo, está muito descolado, então não vou entrar. Pronto, você perdeu uma excelente oportunidade. Então, é mais nesse aspecto que a gente questiona, porque se você focar exclusivamente no preço, a tua tendência é querer atuar como trader, porque você vai querer sempre entrar pagando barato para tentar vender mais alto. E aí você parte da ideia de que existe uma previsibilidade muito grande e você não vai se beneficiar do investimento de longo prazo nessa atuação como holder. Aí depende de como você quer se posicionar e como que você entende que vale a pena. E também existe uma outra diferença quando as pessoas falam, mas e os fundos de investimentos? Vocês acham que eles não fazem avaliação do valor do ativo? Mas aí a gente pode comparar outras condutas. Vocês acham que o posicionamento da pessoa física ele é igual de um fundo de investimento? Eu vou fazer alocações, fazer aportes mensais que podem variar de 2, 3, 5 ou 10 mil, por exemplo. 10 mil vai ser o máximo que eu vou fazer. Enquanto um fundo de investimento pode abrir uma posição em 500 mil ou 1 milhão. Então, para ele, a abertura dele em médio prazo, ela tem um efeito que é muito mais relevante do que para mim, que vou fazer aportes repetitivos de uma forma periódica que vai ser diluído. Ao longo do tempo eu vou estar entrando num mercado em flutuação. Eu vou tentar evitar posicionamentos mais expressivos em grande euforia, mas quando tiver relativamente uma euforia razoável eu vou aceitar, e em pânico eu vou querer aportar de forma mais expressiva para poder aproveitar esse desconto que o mercado vai estar oferecendo. Mas nesse sentido eu posso dizer, o preço de compra ele importa? Nesse sentido ele importa. Quando eu enxergar que existe uma vantagem grande para fazer isso, eu vou atuar de forma diferente.
Mas é como eu falei em vídeos anteriores, eu vou olhar para a minha carteira como um todo e vou ver quais desses ativos que eu tenho, eles apresentam melhor vantagem e que eu tenho um potencial mais favorável a médio prazo. Então eu vou focar nele, mas eu não vou ficar preso ao preço exclusivamente, até porque a previsibilidade sobre o que vai acontecer nos próximos anos, ela é muito pequena. Como eu falei, se você ficou olhando para preço, em nenhum momento você entrou na Magazine Luiza. Se estiver olhando para preço de novo, você não entra na VEG. E eu não posso dizer que a VEG está na máxima dela, que não pode ter máximas cada vez mais altas. Então, o racional que a gente costuma discutir é esse. Agora, a visão dos investidores ela pode ser variável, porque é muito fácil eu chegar aqui e dizer assim, não, eu quero pagar cada vez mais barato. E quem vai me dizer? Mesmo que eu faça avaliação, se vocês fizerem uma avaliação fria sobre o resultado do fundo Alaska Black, que era o queridinho dos investidores até então, vocês acham que não houve uma pitada de sorte na escolha da Magazine Luiza? Ninguém acreditava. A empresa, quando estava saindo o IPO, ela estava numa situação complicada. Era praticamente um turnaround, todo mundo sabia que a situação dela era delicada, mas a empresa vinha com mudanças administrativas e também com um diferencial em relação ao posicionamento, à utilização da tecnologia em favor. Então assim, a gente sabia que tinha uma mudança gerencial muito forte e que a empresa poderia ser um case diferenciado, mas ninguém imaginava que ia acontecer isso. Então eu não acredito que o pessoal fez uma avaliação fria da Alaska Black, tanto é que vocês podem ver que a alocação em carteira não era tão alta assim. E eles foram muito beneficiados em acreditar nisso. Da mesma forma que o fator sinergia também arriscou muito, mas muito, em fazer uma alocação nos ativos da Oi. Teve uma performance excelente, também não é uma posição muito relevante em relação ao resto da carteira, mas foi relevante o suficiente para ter um resultado diferenciado em relação a outros fundos de ações, os FIAs. Então tudo isso é um pouco relativo, não sigam ao pé da letra dizendo assim, preço de compra não importa, então nunca importa. Ou não, preço de compra importa, então só vou olhar para preço e vou desprezar diferentes outros fatores. Investir, é como eu falei em vídeos anteriores, tem que ser uma coisa tranquila, e o que eu gosto, por exemplo, do que a filosofia Baster traz é que o foco é você identificar boas empresas e excluir o que for porcaria. Então o objetivo principal é esse, você identifica o que é bom, o que tem lucro consistente ao longo do tempo e faz os aportes de forma regular. O objetivo do buy and hold é esse. Agora, se você vai acertar o melhor momento, se você vai conseguir pagar, identificar empresas que estão com desconto muito alto e vai se posicionar e o mercado vai entender dessa forma também e você vai ganhar muito ao longo do tempo, é difícil dizer. Usando esse racional, você não investiria na Magazine Luiza, é só isso que eu digo. Se você me perguntar, você se arrepende de não ter investido? Hoje eu acho que não dá mais para tomar nenhuma ação. Mas eu me arrependo de quando eu olhei para 6, 12 ou 20 reais, eu ter olhado para aquele valor e ter dito, não, tá caro, não vou comprar. Esse foi o único arrependimento que eu tive. E hoje eu acho que não dá mais para raciocinar com ela não. Hoje eu prefiro ficar de fora. Eu entendo que a minha carteira ela já tem os ativos que eu me sinto melhor e eu vou simplesmente fazer realocação em cima deles. Mas a minha visão é essa, eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, tchau, tchau.